Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, a mais um momento aqui. Olá, Serginho, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula. Vamos hoje falar sobre plano de escrita. E hoje eu preciso também saber se você, Serginho, que já chegou, está produzindo e quais são as suas estratégias de escrita, tá bom? Hoje a aula vai versar aí quais são as características da escrita que você está conseguindo avançar, quais são as suas tarefas acadêmicas que você já conseguiu realizar ao longo do último mês, tá bom, Serginho? Então, se você puder contribuir fazendo uma pergunta específica sobre a tua escrita acadêmica ou então apresentando aí algumas características do teu plano de ação para o mês de maio. O que você já conseguiu realizar e como você está se planejando para o mês de maio, tá, Serginho? Então já pode mencionar quais são as tarefas que você está priorizando ao longo desse mês de maio. A aula de hoje vai ter uma novidade, tá? Eu vou fazer um convite muito especial para vocês ao final dessa aula. E vamos também fazer a seguinte definição. Existem algumas pessoas que estão fazendo perguntas com relação à produção de trabalhos acadêmicos, né? Que exigiriam aí um trabalho de campo. Como é que está acontecendo? O que é que vocês estão fazendo? Caso o seu trabalho esteja dentro dessa categoria de trabalho com visita de campo. Eu vou auxiliá-los a transformar seu trabalho em um trabalho mais teórico, tá bom? Porque muitas vezes você não tem o prazo necessário para esperar esse período da pandemia, tá? É preciso remodelar esse trabalho. O seu texto acadêmico propriamente dito, mas já espero e aguardo aqui a tua pergunta específica, né? Como é que eu posso te auxiliar na tua produção acadêmica? Olá, afrominimalista, seja muito bem-vinda. Já coloca aí alguma etapa do teu plano de ação para esse mês de maio, tá? Eu não tô conseguindo ver todas as pessoas que estão na live, então, gente, por favor, coloquem aqui alguma etapa específica da sua escrita acadêmica, tá? Faz um favorzão aí, que é mandar esses coraçõezinhos para que essa live alcance mais pessoas. Eu sei que hoje é uma sexta-feira, eu sei que as pessoas já acostumaram e escolhem as lives que elas vão assistir a cada dia da semana. E talvez sexta-feira seja um dia que eu esteja concorrendo aí com um monte de outras lives que trazem entretenimento. E é necessário realmente a gente assistir lives que tragam algumas possibilidades de diversão nesse momento que nós estamos vivendo, tá bom? Mas eu preciso que vocês que estão aqui comigo possam contribuir com a seguinte questão. Escrevam para mim, mencionando a etapa específica da escrita acadêmica que você se encontra, tá? Porque ao final dessa aula eu vou fazer um convite especial para vocês, que é um convite para que a gente se reúna, tá? Eu tenho uma turma, eu vou abrir uma turma todos os sábados, tá? Aos sábados, às 17 horas. E essa turma, ela vai se formar de acordo com o perfil do texto de vocês, tá bom? Eu não posso dizer que essa turma vai ser apenas de quem está fazendo o TCC. Eu preciso sentir de vocês se vocês estão no TCC, se vocês estão na dissertação ou construindo uma tese de doutorado, tá bom? Então, a turma de amanhã, desse sábado, vai se fechar principalmente para vocês que estão aqui nessa live, tá bom? Então, façam perguntas específicas. Perguntem. Fidelane, estou com dúvida na decisão de trabalho do meu plano de ação dessa semana. Eu estou com dúvida se eu vou fazer a revisão da minha introdução ou se eu vou fazer um apanhado geral. Estou com dúvida porque meu texto está muito fragmentado, eu não sei o que fazer com esse texto. Outra dúvida que é muito frequente, Fidelane, eu não sei a metodologia do meu trabalho, eu não sei por onde começar. Ou, Fidelane, eu fazia planejamentos mensais, mas agora não estou conseguindo fazer planejamentos nem semanal. Imagine um planejamento mensal. Me auxilia a fazer um planejamento? Então, coloquem as dúvidas de vocês de uma forma bem específica, tá?
A Nayara acabou de entrar na live, eu fiquei bem feliz com a presença dela. Hoje de manhã eu tive uma aula com a Nayara e não vou abrir a pesquisa da Nayara, mas teve uma conversa que nós conversamos sobre o que fazer caso você tenha uma pesquisa de campo para realizar. Você vai esperar, é uma decisão que você tem que tomar. Você vai esperar a pandemia passar, né, todas essas características do Covid-19, para depois você dar continuidade à sua pesquisa no laboratório, ou você precisa de auxílio para montar um plano de ação, de execução desse texto agora, né? O que você vai fazer? Decidir esperar o tempo necessário para que as suas atividades fora de casa retornem, ou você vai escolher tomar uma decisão de produzir esse texto essencialmente teórico. É uma decisão que precisa ser tomada, tá bom? Então, a aula de hoje vai versar sobre as suas dúvidas. Aproveitem para vocês tirarem as suas dúvidas. Dizer, Fidelane, eu estou com dúvida em reformular o meu sumário. Me auxilia. O que eu faço primeiro no meu sumário, tá? Já tem uma dúvida aqui, eu espero que a Carla. Leitura de artigos para o estudo de método de uma pesquisa. Ótimo. Então, você está no processo de curadoria desses artigos? Carla. O processo de curadoria de artigos, né? Para você montar quais são os artigos específicos para o estudo de método, funciona da seguinte forma. É interessante, vejam bem, vejam se vocês têm a mesma dúvida da Carla. Olha só o que é a dúvida da Carla. Ela precisa montar a metodologia do trabalho dela. Ótimo, todo mundo aqui já sabe que é necessário montar uma metodologia própria para o seu trabalho acadêmico, perfeito? A Carla tem a seguinte instrução, ela precisa investigar e ler outros trabalhos que tenham metodologia próxima à metodologia que ela quer utilizar. Próximo às áreas que ela escolheu, tem metodologias distintas, métodos distintos. Quer ver um método? Entrevistas, análise de obras literárias, isso são métodos, tá? A Carla precisa ler outros artigos que tenham esse método muito bem definido. É uma leitura técnica. Ela não vai ler para entender o conteúdo, ela não vai ler para entender quem são aqueles conceitos, quem são aqueles autores. Ela está lendo para aprender como se executa aquela metodologia específica. Então, nas anotações da Carla, a Carla tem que anotar assim, Carla, a metodologia científica utilizada neste artigo que eu estou lendo acontece dessa forma. Essa é a tua leitura, é uma leitura técnica. E essa leitura técnica, ela acaba ficando camuflada. Por que ela fica camuflada? Porque geralmente, quando a gente escolhe, quando a gente faz a curadoria dos artigos que a gente vai ler, quando a gente escolhe os artigos, a gente quer ler conteúdo. A gente não quer ler forma, tá? A leitura que a Carla precisa fazer é uma leitura de forma. Qual foi as escolhas metodológicas que o autor X fez? Carla, para matar assim agora a tua dúvida, escolha apenas 3 artigos. Nada mais que isso. 3 artigos é mais do que suficiente para você conseguir fazer uma leitura técnica de 3 artigos. Nada mais que isso, tá bom? Não extrapole. Se você ler vários artigos com metodologias semelhantes, você vai incorrer num errozinho básico, que é gastar muita energia, perder tempo, né? Foca em escolher os 3 melhores artigos da tua área, que tenham ali uma descrição metodológica, e você vai escrever metodologicamente parecido com aquele trabalho. Não vai executar as mesmas etapas, mas você vai aprender como é que se faz a metodologia do trabalho a partir desses bons trabalhos que você fez uma curadoria prévia. Vai dar certo, eu tenho certeza que sim. Obrigada pela pergunta. Vamos ver mais perguntas. Afrominimalista. Estou no capítulo 2. Parei porque senti que não entendi totalmente um conceito e não estou conseguindo desenvolvê-lo. Técnicas para desenvolver um conceito. Eu amo técnicas para desenvolver conceitos. Por quê? As técnicas para desenvolver conceito, elas têm muito a ver com características individuais. Mas, né? O que eu quero dizer com características individuais? Eu mostrei na quarta-feira alguns livros que eu estou lendo. É uma característica muito individual a minha percepção de domínio com relação ao conceito, tá, afrominimalista? Talvez você até já saiba o conceito. No entanto, como há uma pressão abrir a minha porta aqui,
Melhorou a internet, gente? Realmente, nem preciso falar que eu estou com um pouquinho de problema com a internet, né? Afrominimalista, vou esperar o teu áudio do capítulo 2, vai sair ainda essa semana, tá bom? Vamos focar em fazer esse capítulo 2 o quanto antes. O Serginho acabou de fazer uma pergunta. Professora Fidelane, boa noite. Na terça-feira faço online a orientação com o professor orientador. Estou de acordo com o cronograma. Muito bem, Serginho. Significa dizer, além de ter um encontro semanal com o orientador dele, ele está de acordo com o cronograma, ele tem um plano de ação. Além de ter um plano de ação, ele está executando o plano de ação dele. Serginho, deixa eu compartilhar uma coisa com o pessoal. Gente, olha só como é poderoso. O que o Serginho tem toda semana é o que vocês podem ter comigo toda semana. Todos os sábados vocês podem ter um monitoramento da produção acadêmica de vocês. Esse monitoramento que ele está tendo com o orientador acontece da seguinte forma. Quando a gente tem um marco temporal de um encontro semanal, a gente tem uma urgência de entrega de trabalho. E isso não é só uma organização, digamos assim, não é só um gatilho de urgência, tá? A gente se programa para realizar algumas tarefas em um curto espaço de tempo. E isso auxilia a sensação de produtividade. O que o Serginho relatou agora é que, como ele tem toda terça-feira um encontro com o orientador, essa sensação de produção fica muito mais viável. Porque toda semana ele tem que falar alguma coisa sobre o texto dele para o orientador. Tem que produzir algo. Parabéns, Serginho. É isso aí. Continue nesse monitoramento. Caso você precise de um auxílio, vou abrir uma turma hoje para sábado, amanhã às 17 horas, caso você precise de alguma orientação extra, tá bom? Fica aí até o final da live. Ingrid, seja muito bem-vinda. Rabelo, como eu amo essa mulher, gente. Rabelo, amo você muito, seja muito bem-vinda. Cláudio, travou, mas agora tá de boa? Serginho, como estou dentro do planejamento, ainda não pretendo fazer entrevistas virtuais. Eu não entendi direito aqui se ele está dizendo que não vai continuar com as entrevistas. Talvez ele tenha que fazer entrevistas e aí ele deu uma pausa, já que ele está dentro do cronograma, né? Acredito que sim. Então, se ele está executando a técnica da entrevista, isso faz parte do trabalho dele em qual parte, pessoal? Entrevista está dentro de qual parte do trabalho acadêmico? É o referencial teórico? Análise? Ou metodologia? O que vocês acham? Vocês que estão me acompanhando já há bastante tempo, quando a gente fala de entrevista, análise de dados, tudo isso está relacionado ao quê? Metodologia, né? Metodologia, estou ajudando vocês. Metodologia. Então, metodologicamente, o Serginho já tem ele avançou em algumas etapas e ele pode segurar um pouco a metodologia, né? A aplicabilidade dessas entrevistas. Enquanto vocês me respondem se as perguntas, se as orientações que eu passei a vocês estão de acordo com as necessidades de vocês, eu vou falar uma questão. Temporal. A cada semana você tem uma entrega. Se não é para o seu orientador, pode ser para mim, pode ser para uma revisora. Mas você tem que ter a dimensão que toda semana você tem que controlar. Geralmente, esse controle é feito de forma individual, tá? Geralmente é a gente que tem um controle. Olhar o nosso calendário e verificar, poxa, eu produzi tais questões essa semana. No entanto, tem 3 dimensões que ficam escondidas. Quer ver um exemplo com vocês? Quais são as dimensões da escrita acadêmica que vocês não percebem que também faz parte de uma organização acadêmica? Os elementos antes da escrita, os elementos da escrita, do processo de escrita, e os elementos depois da escrita. São 3 dimensões da escrita. Eu acho que eu já mencionei com vocês em algumas outras aulas, tá? O que seria a primeira dimensão da escrita, gente? O que é a primeira dimensão da escrita? O que a gente faz para monitorar o processo de escrita da gente?
Ah, a Carla falou, metodologia, muito bem. Anderson França, seja muito bem-vindo à nossa aula. Nós estamos falando exatamente agora como monitorar o meu processo de escrita acadêmica. O que eu posso fazer? Meu prazo está acabando, estou aí com algumas urgências emocionais ou financeiras, estou aí preocupado com algumas questões, mas eu preciso produzir academicamente. Como é que eu faço para monitorar se eu estou conseguindo escrever propriamente dito? A primeira coisa que vocês precisam saber da dimensão da escrita acadêmica é que a escrita acadêmica ela acontece em 3 dimensões distintas. Um pré-planejamento para essa escrita, o momento exato da escrita e o momento pós-escrita. Gente, se vocês ainda não conseguiram distinguir essas 3 etapas, essas 3 dimensões da escrita, provavelmente vocês estão sentando na frente do computador e estão com dificuldade de produção. Por quê? O momento pré-escrita, aquele momento do dia anterior, é o dia que você planeja o que você vai escrever no outro dia. Planejar a escrita é cansativo, Fidelaine? Pode ser cansativo, mas ele precisa, é um estágio da escrita, é uma dimensão da escrita que precisa existir. Exemplos, por favor, Fidelaine, eu funciono com exemplos. Um exemplo, se você escrever na folha as suas dificuldades, que foi o que a Afrominimalista fez hoje, estou com dificuldade de... Você tem que nomear as suas dificuldades. Estou com dificuldade de apresentar tal conceito. Estou com dificuldade de saber quais são as etapas da minha escrita. Estou com dificuldade de compreender o meu sumário. Isso é um elemento, uma dimensão antes do momento de escrita. Você precisa planejar o que você vai fazer. Seu planejamento tem que passar pela dimensão de se perguntar quais são as minhas dificuldades aqui. O que eu devo alcançar para depois conseguir escrever? Isso tem que ser um momento anterior. Por exemplo, hoje à noite você pode fazer esse momento de planejamento. É uma dimensão da escrita, não é a escrita, mas é uma dimensão da escrita importante. Não adianta sentar na frente do computador amanhã às 9 da manhã e dizer assim, poxa, eu preciso fazer meu texto. E aí você vai sentar, bonitinho. A sua cabeça vai lembrar de 15 coisas que você deixou de fazer ao longo da semana inteira e vai te boicotar, ela não vai deixar você escrever. Porque você não sentou com a etapa definida objetivamente. Deixa um recadinho pra ti. Amanhã, às 9 da manhã, vou sentar para, que nem a Afrominimalista acabou de dizer, vou escrever o conceito X. Porque hoje à noite ela vai me mandar um áudio explicando esse conceito. Conceito tal da minha obra X versa em tais aspectos, Fidelaine. Ok? E eu vou ouvir o áudio dela e vou dizer se eu entendi o que ela acabou de dizer. Quando eu ouvir o áudio, eu vou dizer assim, pronto, agora amanhã você senta e escreve essa explicação que você me deu. Outras dimensões da escrita, obviamente, ela vai ter que fazer depois. E eu posso aconselhá-la também. Como é que ela vai inserir as citações diretas e indiretas dessa obra? Como que essa fala dela, baseada nesse conceito X do autor X, pode ser referenciada no trabalho dela? São outras etapas, mas ela precisa passar pela primeira etapa, a etapa de compreensão, de planejamento dessa escrita e depois a etapa da escrita, para depois fazer a terceira dimensão. Qual é a terceira dimensão da escrita, gente? Que eu falo sempre com vocês. Vamos lá, façam como se nós estivéssemos na sala de aula mesmo, tá? Porque se as aulas, as lives, eu considero aulas, não acontecem no nível de interação, vocês vão ficar como se vocês estivessem aqui, ó. E não pode ser assim. Tem que ser incômodo total. Eu venho aqui para incomodá-los, para colocar vocês a mão na massa mesmo. A primeira dimensão da escrita, ela está sempre relacionada a uma organização prévia, né? Estabelecer exatamente a ação que você vai fazer no dia seguinte, que é o momento exato da escrita. No momento exato da escrita, ainda assim o seu corpo vai ficar assim, poxa, será que eu vou dar conta de escrever? Vai lembrar do gás, vai lembrar de alguma confusão, da comida do cachorro, da toalha que ficou suja e você precisa lavar. Vai lembrar de várias coisas, mas você sabe que a sua missão é aquela. Você só vai sair do computador quando você finalizar aquela missão, tá? A terceira dimensão da escrita, gente, é essa dimensão que eu acabei de falar para a Afrominimalista. Como é que eu posso colocar uma citação direta nesse parágrafo que eu acabei de falar? Será que é necessário fazer uma citação direta agora? Ou eu posso dar prosseguimento nos outros conceitos? Essa é uma avaliação do que foi escrito, tá? Todos os parágrafos de vocês
de todos os trabalhos acadêmicos que vocês fizeram passaram por essas 3 dimensões da escrita. Mesmo que isso não esteja dito. Mas isso é feito e realizado. Primeiro vocês planejaram, depois vocês sentaram e escreveram e depois vocês revisaram aquele trabalho. Antes de mandar para uma revisora, tá? É o elemento pós-texto pronto. Você tem um parágrafo. Você pode dizer assim, esse parágrafo não tá bom, mas não tá bom por quê? Você já sentou, já verificou quais são os elementos de um texto acadêmico? Como inserir as citações? Citação direta ou citação indireta? Como que eu posso... Olha outra técnica que vocês fazem depois da escrita. A afrominimalista servindo de exemplos aqui, né? Quer ver um exemplo? Ela vai explicar um conceito amanhã de manhã, já que ela vai fazer a tarefa hoje à noite de me mandar um áudio. Amanhã de manhã ela vai sentar e vai escrever esse conceito. Ela vai deixar e vai seguir as seguintes etapas que ela destinou para amanhã. E depois, quando ela retornar a esse conceito, ela pode fazer a seguinte situação. Mesclar esse conceito com outro conceito. O que seria mesclar? Reforçar esse conceito com um conceito similar. Ou então contrapor ideias. Esse conceito pode ser contraposto com outro conceito. Esse conceito pode fazer um contra-argumento com algo que foi dito anteriormente por outro autor importante. Isso é um diálogo acadêmico, tá? Gente, a aula de hoje está sendo falar exatamente o que acontece nos bastidores da escrita acadêmica. Eu me sinto na liberdade de falar para vocês que eu estou exatamente agora como se eu estivesse na escrivania de vocês. As decisões intelectuais acontecem nesse nível. É você no seu computador, mas as decisões elas vêm nesse nível. Tá na hora de eu contrapor esse conceito com o outro? Tá na hora de eu só seguir a argumentação? Só explicando esse conceito? Entenderam? É um planejamento da escrita que acontece às vezes quase que simultaneamente. A gente está sempre tomando essas decisões durante a escrita. Bora lá? Perguntas? Ainda não, né? Como posso fazer mais coisas em menos tempo? Como eu posso escrever mais coisas em menos tempo? Vocês têm essa solução? Hein, gente? Vocês têm essa solução? Eu acho que eu já respondi ela, hein? Tá na dimensão do conselho que eu falei pro Serginho, né? E toda semana ele tem um monitoramento. Toda semana ele tem um encontro com o orientador. Significa dizer que o Serginho está produzindo mais em 7 dias do que, por exemplo, a gente, que não tem ali a gente não estabeleceu 7 dias como prazo, tá? Essa é uma dica muito importante que eu quero dizer para vocês. Ou vocês precisam de alguém para monitorar essa produção, para dar uma revisada, ou vocês vão ser a monitoramento de vocês. Mas essa é uma técnica que em algum momento da vida acadêmica da gente, a gente toma essa técnica, né? Sabe qual é esse momento? Quando o prazo está estourado, aí a gente produz bem mais em pouco tempo. Já aconteceu isso com vocês na faculdade? Produzir um artigo que você teve 3 semanas em 2 dias? Mandem um ok aí, gente, se vocês tiverem feito isso. Eu admito que já fiz trabalhos da faculdade em poucos dias, né? Então, eu produzi muito em poucos dias, porque o meu prazo era curto, eu não tinha mais tempo. Meu professor mandava um e-mail dizendo assim, prazo final para entrega, dia 7 de maio, às 11h59 da noite. Se mandasse depois, ele já não aceitava mais. Então, eu tinha o quê? Urgência. Eu tinha pressa de realizar aquele trabalho, porque eu não tinha mais prazo. Eu não tinha feito ele antes e agora eu precisava de um único final de semana para produção. Então, se a pergunta é como eu posso produzir mais em menos tempo, eu preciso de quê, gente? Do e-mail do meu professor? Pode ser, alguém pode te mandar esse e-mail, mas você precisa de um prazo curto para terminar determinada etapa, tá? Eu não sei se tem alunos da Faculdade de Carajás aqui, mas eu sei que a Faculdade de Carajás vai entregar os trabalhos acadêmicos de TCC no dia 22 de maio. Esse é o prazo da Faculdade de Carajás, lá da cidade de Marabá. Dia 22 de maio. Dia 22 de maio, todos os cursos têm que entregar, fazer o depósito final do TCC. Já imaginou se dia 22 de maio fosse o teu prazo? O que é que vocês iam fazer se dia 22 de maio fosse o teu prazo final? Eu me perguntei isso essa semana. Se eu tivesse somente até o dia 22 de maio para escrever o que eu estou escrevendo agora?
Eu não vou lançar desafio nenhum. Longe de mim, até porque eu não sei a realidade de vocês, quais são as atividades que vocês estão fazendo. Mas e se o nosso prazo fosse dia 22 de maio? Para executar as tarefas que nós estamos atravessando agora? Deixa eu ver aqui. A aula de hoje deveria se chamar O que ninguém te diz antes de produzir. Tô amando. É isso mesmo, é isso. O movimento acadêmico veio dizer o que ninguém diz. O que todo mundo esconde debaixo do tapete, né? O que ninguém quer dizer, porque todo mundo quer fazer parecer que já nasceu sabendo, né? Ninguém nasceu sabendo aqui, a gente vai construir juntos esse lugar. Prazo de extensão é ruim. O prazo de extensão é ruim. O prazo de extensão é ruim. Obviamente. Amores, mandem coraçõezinhos que eu gosto. Eu fico passando vergonha aqui fazendo coraçõezinhos pra vocês, parecendo aquelas bandas de rock de adolescente, não é isso? Passo essas vergonhas, mas não sou, gente. Já sou bem adulta. Ali, nasci bem no finalzinho da década de 80, tá? Não tem nada dessas bandinhas de rock, não. Mas eu gosto de coração, então eu mando corações pra vocês. Gente, olha só. A Nayara disse que vai chorar. Eu ia me afogar no café, caso o prazo fosse até o dia 22. Não, Nayara. Deixa eu falar, afrominimalista. A seguinte ideia. O antes disse planejamento. A Ingrid falou prazo de extensão ruim. Não, gente. Se o prazo de vocês fosse até o dia 22, sabe o que vocês iam fazer? Divide as tarefas. Por exemplo, eu sei que o plano de ação da Nayara precisa de um tempo a mais, certo? Mas ela pode dividir. Até o dia 22 eu vou ter tal etapa do meu trabalho. Entendeu, Nayara? Fica mais fácil. Então, eu coloquei o dia 22, eu confesso pra você. Vamos lá. Vou confessar um negócio, não contem pra ninguém. Mas eu tenho uma etapa do meu texto acadêmico, da minha tese. Gente, não revele. Não vou deixar essa live salva. Mas é isso, vamos lá. Já prometi, vou ter que falar. Agora eu já fiquei até nervosa aqui. Mas vou falar qual foi o planejamento. Tem alguém curioso aí? Não, acho que eu não vou falar, não. Não vou falar. Tem alguém curioso aí, gente? Meu Deus. E agora? Vou ter que dizer. Tem uma... Vou lá, eu vou dizer. Não vou falar, não. Esquece. Não vou falar qual é o meu planejamento para o dia 22. Não vou. Já fiquei vermelha. Gente, seguinte. Vamos tocar a ficha aqui. Vocês não estão curiosos. Vamos lá. Como modificar a minha pesquisa? Nayara, me ajuda, tá? Mas tem algumas pessoas que assistem essa live depois que estão me perguntando também. Fidelane, eu tinha que fazer entrevistas. Meu trabalho era um trabalho que eu teria que visitar praças, eu teria que visitar alguns espaços públicos. O que eu faço? Como que eu faço? O que dá pra fazer? Eu estou na dúvida. Me ajuda. E aí os conselhos com relação a isso, pessoal, eles são sempre muito individuais. Eu preciso escutar o teu caso, eu preciso saber exatamente como é que era a tua pesquisa antes, tá? Não gosto muito de falar conselhos ou exemplos para que vocês não achem que esses exemplos encaixem para todo mundo. Encaixem para todo mundo. Ó, o Anderson tá curioso para eu falar qual é o meu planejamento até o dia 22. Elô, seja muito bem-vinda! A Letícia também acabou de entrar. Meninas, sejam bem-vindas. A aula de hoje tá muito legal, muito importante, porque hoje está falando segredos da produção acadêmica. Como a gente produzir mais em menos tempo. Como modificar a minha pesquisa? Se algum de vocês estiverem com essa dúvida específica, mandem mensagem inbox, que aí eu vou ter que ouvir a história de vocês, tá? Não dá pra mudar a pesquisa se eu não escutar e não saber a dimensão dessa pesquisa de vocês, tá bom? Porque cada caso é um caso, por mais óbvio que pareça, mas é exatamente assim. A pesquisa acadêmica, ela precisa de uma dimensão da individualidade. Tem um dos meus orientandos que ele vai analisar histórias e narrativas de sujeitos de uma determinada praça pública de uma cidade, de uma grande capital brasileira. O trabalho dele está organizado em cima dessas narrativas, a metodologia, o referencial teórico e tudo. Sem ele analisar essa praça específica, não há trabalho. E ele faz a resistência de que não quer mudar o trabalho para um texto teórico. Há o que fazer? Não há o que fazer. Ele precisa segurar as consequências dessa espera, porque ele não vai poder visitar nenhuma praça pública agora, tá, gente? Então, é uma decisão muito individual. A única coisa que eu posso fazer, além de escutar, é planejar ações acadêmicas que não estejam na dimensão da visita técnica na praça. Ele pode fazer outras questões,
outras escutas, né? Ele pode marcar uma aula ou uma entrevista no Zoom e escutar essas pessoas. Mesmo ele não tá indo na praça, mas ele já pode fazer um contato com essas pessoas, tá bom? Existem algumas dimensões do mundo virtual que a gente consegue fazer e já consegue encontrar volume de escrita para o nosso texto não ficar sem nenhum tipo de produção, tá? Então, cada caso é um caso e eu precisaria escutar de vocês. Tem alguém querendo saber o que eu vou fazer até o dia 22. Muito bem. Vocês que chegaram agora. Eu disse uma técnica que é assim, como produzir mais em menos tempo. Você precisa ter alguém que monitore o teu tempo. Por exemplo, alguém aqui já fez um trabalho acadêmico em cima da hora, com pouco tempo, e esse prazo não dependia de você, não é isso? O seu professor mandou um e-mail dizendo: envie o trabalho tal até meia-noite do dia X. Então, você não tem um prazo extra. Há uma técnica muito básica para que a gente produza mais em menos tempo é colocar um tempo muito enxuto ali. Você tem que entregar determinada coisa num tempo. E eu mencionei que até o dia 22, eu, Fidelane Souza, me comprometi com um prazo do meu trabalho acadêmico, que é da minha dissertação, da minha tese, até o dia 22. Olha só, gente, é um prazo curto e eu vou me esforçar para conseguir alcançar. Até o dia 22, eu terei feito... Olha, vocês vão me cobrar depois, né? Muito bem, então vamos lá. Até o dia 22, eu vou finalizar todas as alterações que a banca solicitou do meu trabalho de tese, tá? Pelo menos 2 meses. Eu precisaria pelo menos 2 meses para executar as alterações que a banca solicitou da minha tese, tá? Eu precisaria de 2 meses, mas quero fazer tudo isso até o dia 22. Pronto, falei a minha promessa. Por que até o dia 22? Eu não vou estar sofrendo, eu não quero sentar e chorar na frente do computador, não é isso. E é por isso que eu falei que eu não ia dizer, né? Porque isso pode gerar em vocês uma ansiedade. Não é. Porque eu vou limitar o nível de balõezinhos dos mais fáceis para os mais difíceis. De novo, eu tenho sugestões da banca que vão modular e vão mudar muita coisa estrutural, acrescentar o teórico, teve muita coisa que eles mudaram. E isso levaria pelo menos 2 meses de leitura, escrita, amadurecimento de ideia, perceber se é importante, se não é, aumentar um novo capítulo, pelo menos 2 meses. Mas até o dia 22, eu quero enxugar o máximo, eu quero resolver o máximo desses balõezinhos, tá? Eu vou fazer do mais fácil para o mais difícil. Pode ser que no dia 22 eu não tenha conseguido todos eles. Vai ficar os mais difíceis e eu vou estabelecer outro prazo. Mas é importante estabelecer prazos curtos, que não gere sofrimento, que não gere dor de cabeça, não aumente a sua ansiedade. Mas se vocês também quiserem estabelecer uma meta possível até o dia 22, sejam bem-vindos e a gente pode, no dia 22, compartilhar juntos essa meta, tá bom? Essas foram as 3 dicas da aula de hoje. Primeiro, como monitorar meu plano de ação. Segundo, como fazer mais coisas em menos tempo. E terceira, como modificar a minha pesquisa científica. Como é que eu posso modificar a minha pesquisa científica, que antes era um projeto de campo e agora tem que ficar um projeto mais bibliográfico. 3 dicas para hoje. E alguém tem alguma pergunta específica? Porque senão eu vou fazer um convite muito especial para vocês sobre a minha turma de sábado às 17 horas. Como é que vai acontecer? Qual o valor? Qual o horário? O que vocês podem fazer para participar dessa turma às 17 horas todos os sábados? Essa turma especificamente vai ser uma aula pelo Zoom de 1h30 comigo, onde vocês vão falar as dificuldades ou a etapa do texto que vocês estão vivendo. E nessa aula a gente vai montar um plano de ação juntos, tá bom? Ou você já tem o seu plano de ação, mas está com dificuldade de execução desse plano de ação. Ou você tem várias dúvidas, não sabe o que fazer com o seu texto acadêmico. Você vai poder ter uns minutos nessa aula para explicar as suas dúvidas, explicar as suas dificuldades, dizer, olha, Fidelane, eu tenho um problema, eu sento no computador e não consigo produzir, me ajuda, o que eu faço, tá? Ou então, Fidelane, eu até sei o que fazer, mas estou com dificuldades tais e tais aspectos.
Pode confiar, é muito poderoso e quem já participou sabe disso. Se você escuta e você gera um ambiente colaborativo da sua escrita com a escrita dos seus colegas, isso auxilia muito. E eu vou dizer mais para vocês, hein? Eu vou viver quantos anos forem necessários, mas eu sempre vou dar aula acreditando em um espaço colaborativo do saber, tá? Ontem eu assisti um pouco da live da Nilma Lino Gomes. Ela fala sobre o movimento negro educador. Gente, o movimento negro educador nada mais é. Eu não vou falar nada mais é, né? Porque ele é muito complexo, é amplo, é potente e fez ali uma geração de educação e de postura do movimento negro revolucionário. Mas o cerne do movimento negro educador é um movimento colaborativo, tá bom? Então, se o movimento acadêmico está propondo espaços colaborativos de saber, pode confiar que é um movimento que acredita que a escrita não é feita de forma solitária, a escrita não é feita para que você sofra com ela, e a escrita é feita para que, além de falar, eu possa escutar os meus colegas, possa contribuir com os colegas. Então, essa turma do Zoom vai ser, sim, muito especial, e quem participar, eu tenho certeza que vai conseguir ter um salto na sua produção, e não só na sua produção, mas na sua confiança, na sua volta, no seu retorno ao texto acadêmico. Não sei se vocês notaram, tivemos aqui ao longo da semana alguns comentários que eu postei no Stories de pessoas agradecendo. Poxa, Fidelane, muito obrigada, eu voltei pro meu texto, eu tô com mais gás, eu tô mais focada, eu estou organizada, eu estou me empenhando. Não há escrita ideal. Podem esquecer escrita ideal, ambiente ideal, isso aí vocês podem esquecer. O que há, de fato, é vocês aproveitarem esse fôlego, essa alegria, essa empolgação que eu passo para vocês toda segunda, quarta e sexta. Aproveitem esse momento, aproveitem. Não deixem pra... Ah, não. O que a Fidelane tá dizendo eu vou deixar só pro próximo sábado. Não deixa passar. Não deixa passar. Porque pra você retornar a esse percurso vai demorar de novo. Então aproveita. Sábado às 17 horas. Uma turma de 1h30 comigo. No valor de R$30. Além de monitorar a sua escrita, você vai ter um plano de ação. Você vai saber o que você vai fazer no próximo dia. Não vai ser tipo assim, eu acordei hoje, tô com vontade de estudar, mas eu não sei o que fazer. Tem muita coisa pra fazer. Eu acho que eu vou abrir meu Facebook aqui. Se for o Facebook lá no Terminando a Tese, pode ser, viu, gente? Lá no Terminando a Tese nós temos mais de 1.900 pessoas. Eu tô muito feliz, é um grupo muito lindo lá no Facebook. Mas se não for pra abrir o Terminando a Tese, não é pra abrir o Facebook, é pra você ter um plano de ação pra executar, tá bom? Todos os sábados eu vou abrir uma turma. Se essa turma de agora, desse sábado, for uma turma mesclada, o que é uma turma mesclada? Alunos com projeto de mestrado, alunos executando TCC, alunos de dissertação, alunos fazendo artigos. São níveis diferentes de escrita. Se essa turma for mesclada, a próxima turma do próximo sábado vai ser só sobre TCC. Uma turma de 1h30 com aula para montar o seu plano de ação comigo no próximo sábado só sobre TCC. Aí essa eu vou ter um tempo maior para divulgar. Mas a turma que eu vou fechar hoje à noite é só hoje à noite. Vou fechar hoje à noite, no máximo, quando chegar ali a quantidade limite de alunos, eu vou fechar, porque eu não quero muitos alunos. Eu quero foco em compreender realmente a tua situação, em produzir realmente um plano de ação que seja eficiente e, além de ser eficiente, tem que ser um plano executável. O que essa palavrinha quer dizer, gente? Quer dizer que eu vou planejar algo que seja totalmente exorbitante? Não, tem que ser planejamento de algo que você vai conseguir fazer no tempo específico, tá bom? Combinado? Quem puder, faça, é muito show. Calma, maravilhosa. Eu vou até tirar um print dessa imagem, né? Façam aí um print, por favor. Faz uma pose bem bonitinha. Tem que fazer uma pose concentrada, peraí, sem muito sorriso. Vai lá, vou ver se vocês fazem um print bem bonitinho. Não adianta, eu vou estar sorrindo sempre. Depois vou esperar o print, hein? Gente, é isso pra aula de hoje. Eu queria muito que vocês fizessem perguntas. As perguntas de hoje já me deixaram muito felizes. Vocês conseguiram não só falar perguntas adequadas ao texto de vocês, mas perguntas bem diretas. Vou aqui ficar esperando que vocês possam mandar uma mensagem pra mim no final dessa aula, dizendo: Fidelane, posso me inscrever na aula de 1h30? Ah, tá. Deixa eu falar uma questão. O plano de ação, ele vai ser elaborado amanhã, das 17, né, às 18h30. Vamos passar 1h30 juntos, certo? Essa turma, no máximo,
não sei se vai ter mais que 7 pessoas, tá bom? Geralmente é uma turma de 7 pessoas. Mas, contudo, todavia, vamos ver ali se eu posso aumentar no máximo 2 pessoas, tá bom? Mas geralmente pode abrir uma aula extra para a turma para ver se vocês estão conseguindo executar o planejamento, tá bom? Até o final do mês de maio eu tenho certeza que vocês vão produzir bastante. Entre nessa aula de sábado, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer o melhor possível para o seu texto num tempo que seja executável e olhando principalmente cada individualidade da sua escrita. Não existe fórmula pronta, não existe receita que funcione para o coleguinha e vai funcionar para você. Existe um plano de ação que seja seu, de acordo com a sua escrita, de acordo com as suas necessidades, de acordo com o que você está passando, tá bom? Ah, e tem outra dimensão que eu acho muito linda de uma aula colaborativa. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Existe um ego destruidor na academia. Existe um ego destruidor na academia. O que isso quer dizer, gente? O ego destrói a academia porque todo mundo acha que não pode falar do textinho porque o coleguinha vai roubar a sua ideia. Isso é ego, destrói a academia, te deixa isolado, te deixa solitário, sozinho e com dificuldades de escrita. Essa aula colaborativa é um espaço de confiabilidade. Ninguém vai estar ali para olhar o trabalho do outro e dizer, nossa, que ideia legal, vou anotar aqui, vou escrever tudo igual. É o oposto. A gente vai estar ali escutando para dizer, poxa, será que eu posso contribuir com esse colega do que ele está falando? Eu já passei por uma situação parecida. Professora, posso contribuir com o planejamento desse colega? Porque eu já passei por uma situação parecida. Ou então eu também sofro de ansiedade. Eu posso aconselhar. Tem uma terapeuta que eu participo que pode auxiliar você nesse processo. Então é um espaço colaborativo, tá? Eu não quero que essa aula seja um lugar de te expor, mas eu quero que essa aula